O servidor público pode incluir o adicional de insalubridade no cálculo da aposentadoria? E tem direito, eventualmente, à devolução de contribuição previdenciária? Essas questões são respondidas agora, aqui, pelo especialista Dr. Marcelo Tassinari, no canal do Boca. A legislação dos servidores públicos é pauta no Boca no Trombone. Servidores públicos, sim, chegou a vez de vocês. Agora o quadro é especializado, com ele, com o nosso especialista dos direitos dos servidores, Dr. Marcelo Tassinari. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu quadro aqui na Rádio Bandeirantes, doutor. Bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos ouvintes aí do Boca no Trombone. É uma satisfação, né? Nossa, tanto tempo aqui já e em especial agora no quadro Direitos dos Servidores. A gente está sempre à disposição dos servidores públicos e dos curiosos do direito administrativo, né? Isso aí, nosso decano aqui na matéria de consultoria, o doutor Marcelo. Muito bem, bora lá então para responder para a turma dos servidores. Doutor, o Ayrton do município de Dois Irmãos. Sou servidor público, tenho tempo para me aposentar do INSS sem usar o RPPS. No entanto, o gestor do RH garante que precisarei me exonerar em caso de aposentadoria. Entendo que, por serem regimes diferentes, posso seguir no serviço público. O que faço? É a dúvida do Ayrton. O Ayrton, ele, como diz o futebol, né? Dá uma rabiscada aqui, né, doutor Marcelo? O Ayrton é um servidor muito bem instruído, muito bem instruído. Na verdade, sim, ele a princípio manteve, e talvez até mantenha até os dias de hoje, vínculo com 2 regimes previdenciários, né? E ele atualmente, pelo que eu notei, ele está vinculado a um regime próprio de previdência social. E ele foi dar uma consultadinha lá no site, ou procurou até um profissional da sua confiança, e verificou o seguinte: olha, eu posso me aposentar no regime geral de previdência social, ou seja, lá no INSS, né, sem utilizar o tempo de regime próprio. Eu posso pegar as minhas contribuições para o INSS e me aposentar no INSS sem precisar averbar uma certidão de tempo de contribuição do regime próprio. E aí, ele sim, daqui a pouco ele vai poder ter o direito a ter as 2 aposentadorias. A aposentadoria no regime geral, que ele está fazendo, e a aposentadoria do regime próprio. Mas olha só que interessante em relação ao regime próprio, tá? O servidor que orientou ele lá dizendo, olha, tu vai ter que te exonerar, está tentando fazer com que ele emita uma certidão de tempo. Só precisa se exonerar o servidor que emite uma certidão de tempo de um regime para levar para outro, né? Isso é uma exigência que não existia até 2019. Ela veio com a medida provisória 871 de janeiro de 2019, depois foi convertida em lei e foi ratificada na emenda 103 de 2019. Então, se ele não vai usar tempo de regime próprio lá no INSS, ele não precisa. E como eu já disse, ele pode ter 2 aposentadorias. E aqui no escritório, Solano, nós já tivemos o caso de um servidor com 3 aposentadorias. Como assim 3 aposentadorias? Sim, ele era médico no estado, ele se aposentou no estado, ele fez um concurso no município, e quando ele atingiu a idade mínima, se aposentou por idade no município. E ele tinha um consultório médico onde ele atendia pela Unimed. E ele nunca se deu conta que cada vez que a Unimed pagava para ele os honorários médicos mensais, descontava dele a contribuição previdenciária. Quando a gente conseguiu a 3ª aposentadoria, eu não acredito que eu vou ter 3 aposentadorias. Teve. Infelizmente já faleceu. E até para quem diz, não dá para acumular a pensão e aposentadoria. A viúva dele recebe as 3 pensões por morte. Então, Solano, é possível sim pro Ayrton se aposentar no regime geral, não levar para lá as contribuições do regime próprio e, mais adiante, se aposentar no regime próprio sem precisar se exonerar. Perfeito. Doutor Marcelo, a questão que chega via YouTube aqui no @programa Boca no Trombone, a Dalva de São Leopoldo. Sou servidor aposentada de São Leopoldo pelo Hospital Centenário.
Quando trabalhava, ganhei a ação da insalubridade. No valor da aposentadoria tem que entrar a insalubridade que tive ganho na justiça? Creio que é uma questão que ela é rotineira na sua banca aí, doutor Marcelo. Isso acontece com alguma frequência, mas aí a gente tem que fazer várias diferenciações. A primeira é a seguinte: verificar se a Dalva se aposentou no regime próprio de previdência ou no regime geral. Se ela se aposentou no regime geral, é certo que, ao receber o adicional de insalubridade, teve cobrança da contribuição previdenciária. E, havendo essa cobrança da contribuição previdenciária, tem que fazer a revisão lá da aposentadoria. Concluído o processo de adicional de insalubridade, feito o pagamento do precatório, descontadas as contribuições previdenciárias, abre o processo de revisão de aposentadoria lá no INSS. Mas também, Solano, mas ela se aposentou no regime próprio. Bom, aí nós temos que ver duas coisas. Primeiro, qual foi a modalidade de aposentadoria que foi concedida para ela, se é pela média ou pela última remuneração. E o mais importante, se houve desconto da contribuição previdenciária para o regime próprio, para o IAPS aqui de São Leopoldo, para ver se teve desconto no momento do pagamento do adicional. Descontou a contribuição para o IAPS? Descontou. Bom, então tem que excluir, sim, no cálculo da aposentadoria. Se foi por média, tem que refazer toda a média. Se foi pela última remuneração, tem que colocar lá, junto na portaria de aposentadoria, o adicional de insalubridade. Então tem que analisar bem o caso concreto. Em São Leopoldo, temos muitos profissionais aptos a fazer a revisão da aposentadoria da Dalva, tá certo? Tá ótimo. Doutor, ainda mais questões aqui dos servidores públicos. A Ângela: sou aposentada pelo INSS há 20 anos, mas sou funcionária pública. Tenho 74 anos e sou oficineira de 3 oficinas. Trabalho com menores infratores. Quando completar 75 anos, o governo do estado pode me demitir pela idade? É a pergunta da Ângela. Se hoje a Ângela está vinculada a um regime próprio de previdência, tá? Ela pode sim, vai acontecer a aposentadoria compulsória, mas olha o nome, aposentadoria compulsória. Ela vai receber uma aposentadoria do regime próprio aos 75 anos, mantendo a aposentadoria lá do regime geral. Bom, não, mas a Ângela é CLT, ela continua trabalhando vinculada pela CLT. A princípio, não se aplica as regras de aposentadoria. Por quê? Por que não se aplica a regra dos 75? Porque a regra dos 75 anos lá, que se aplica nos regimes próprios, é uma aposentadoria compulsória. Como ela já está aposentada no regime geral, a princípio, o Estado não vai poder fazer a demissão dela com 75 anos. Perfeito. E para a gente fechar, doutor Marcelo, o senhor está navegando por todas as nossas redes aí. Agora a pergunta vem lá pelo Instagram do Alexandro. No caso de servidor público estadual falecido que não se aposentou, é possível solicitar a devolução das contribuições previdenciárias? Pois então, Solano, contribuição previdenciária o servidor faz, porque ele é segurado obrigatório da Previdência Social, seja no regime geral, seja no regime próprio. Bom, se ele tinha o direito à aposentadoria e não o exerceu, e mais, se ele tinha dependentes previdenciários, é possível sim fazer os pedidos de pensão por morte, tanto faz se é no regime geral, tanto faz se é no regime próprio. Mas agora, se é aquele servidor que trabalhou a vida toda, não se aposentou, não deixou o dependente previdenciário, esse, infelizmente, foi solidário com o sistema. Mas tem que avaliar, se houver dependente previdenciário, pouco importa o regime previdenciário, tem que avaliar essas duas questões. Se ele já não tinha direito a uma aposentadoria e não exerceu, e mesmo assim, o direito à pensão por morte destes dependentes previdenciários. Lembrando que, a depender do regime, não só os filhos menores podem ter,
mas os filhos maiores com uma deficiência, os filhos maiores inválidos e na ausência destes, né? Na ausência destes, talvez, os pais deste servidor, tá? Então tem um amplo leque para a família pesquisar e aí, claro, como eu sempre digo, procura um profissional da sua área, da sua confiança para fazer esse estudo. Se ele é da sua confiança, mas não conhece, tenho certeza que ele vai fazer uma parceria com quem conhece e vai resolver o problema de você. Isso aí, para quem sabe, né? Realmente tem que investigar, buscar sempre a melhor opção. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!